Não, pode voltar, ok? Desculpa. Ah, ok. Não estava gravando, né? Agora que vai começar. E a outra convidada é uma outra mulher guerreira, Shirley Pimentel, né? Shirley e a gente tem trabalhado juntas num processo de fortalecimento do Fórum Permanente Estadual de Educação Escolar Quilombola, né? Shirley, inclusive, tem uma tradição, trabalhou em escolas quilombola de Rio das Rãs, pesquisa sobre educação escolar quilombola, o que mais que eu posso dizer? É uma das principais articuladoras desse fórum, tem uma tradição de organização de processo de formação em educação escolar quilombola no território do Velho Chico há muito tempo, né? E foi quem organizou o ciclo de debate que o Fórum Permanente de Educação Escolar Quilombola da Bahia organizou junto com Nádia Barreto, com outras pessoas do Fórum, o ciclo de debate que o Fórum promoveu há uns 2, 3 meses atrás, durante essa pandemia. Então, Givânia e Shirley são nossas convidadas dessa tarde para fazer essa inauguração desses encontros formativos GRIU. Então, dou a palavra a Givânia, porque, quase chorando, ela vai partir daqui a pouco. Nádia, boa tarde, colegas, professoras, professores. Shirley, é sempre um prazer te encontrar, você sabe que eu também te admiro muito pela sua bravura, né, como educadora. A Nádia, a gente está tendo, eu digo que eu tenho a sorte de se encontrar e construir coisas muito legais juntas, e aí como ela disse, boa tarde a todas, eu estou muito feliz de estar aqui. Reforçar isso que a Nádia disse, infelizmente, eu não sei como sobreviver a tanto trabalho, mas só para informar vocês, e eu quero depois retomar esse tema com vocês, é que nós da CONAC estamos conduzindo, junto com a Colômbia, um processo de articulação das comunidades afro-rurales, que são as quilombolas, né, da Colômbia, que são palenques, que são os garífanas de Honduras e da Guatemala, e que são muitos outros de outros países das Américas, do Caribe, e nosso desejo um dia, quem sabe, se não fosse a barreira da língua, chegar mais fortemente no continente africano. Então, hoje nós vamos fazer um fórum, e coincidiu tudo, essa semana está bem, bem cheia, então eu vou falar no fórum agora, e tive uma surpresa aí que eu vou ter que dar boas-vindas, que não estava programada, então eu podia chegar um pouquinho mais tarde, e aí não posso, então, infelizmente, mas eu não quis recuar desse convite da Nádia, porque eu acho que é uma forma também da gente compartilhar. Então, agradecer, parabenizar a Nádia, esse projeto que vocês estão começando hoje, nós também estamos juntas, né, eu e a Nádia, porque ela aprovou o projeto, eu também outro, aqui o meu também vai falar com vocês em algum momento. Massa. Então, assim, calma aí, nessa ideia, porque o nosso também pretende, a partir do censo escolar, a gente ouvir também, pensar estratégias junto com os estados. Então, sem mais delongas, dizer da felicidade e dizer do que eu pensei trabalhar com vocês aí num período de 20 minutos. Não, mas sem antes deixar de dizer uma coisa, Nádia. Shirley, eu vou ficar muito sentida de não te escutar, mas é por esse motivo. Nádia, as perguntas que surgirem para mim no debate, vocês me mandam por escrito e eu me comprometo em respondê-las por áudio. Eu não vou responder escrito porque, gente, eu estou numa tese de doutorado, vocês sabem, trabalhando. Não, mas Givânia, vai ter um momento que você vai estar, outro momento que você vai estar conosco. Mas as perguntas de hoje, pode ser que o outro momento as pessoas não estejam, eu quero responder as perguntas a partir da minha fala hoje. Então, eu faço esse compromisso aí com vocês, de vocês mandarem, eu não respondo por escrito, mas eu respondo por áudio, e aí, acho que talvez no grupo de vocês socializem, ou para quem perguntou, ou para todo mundo, aí Nádia e a comissão resolve como fazer.
O que eu me organizei para falar hoje decorrem de vários momentos de reflexão meu sobre a educação quilombola. Em momentos na minha trajetória diferente. Primeiro, em 2011, quando a gente estava ainda no processo de elaboração e de construção das possibilidades das diretrizes curriculares, eu escrevo um artigo para um congresso da ANPAI e eu apresento 4 pilares. O artigo trata disso, e eu escrevo nesse artigo, identifico, por meio desse artigo, 4 pilares que estruturariam a política ou as diretrizes da educação escolar quilombola. Em 2012, eu continuo nesse tema, e eu apresento um outro pilar que, na minha avaliação e nas minhas reflexões, faz todo sentido estar casado com os primeiros que eu apresentei. E agora, mais recentemente, eu me encontro novamente com esse texto, e por isso que eu trouxe para cá, porque eu estou querendo aprofundar ainda mais e discutir, e eu acho que alguém já me ouviu falar sobre isso, a Shirley pelo menos já ouviu, da minha inquietação com o termo formação continuada. Então, eu me encontro com esse artigo desses 3 momentos, estou trabalhando nele, ele não está finalizado, e eu peço e espero sinceramente que essa nossa conversa hoje, as perguntas que vocês mandarão para mim, vão me ajudar a reconfigurar ou reler esse artigo e ver se realmente são esses 4 pilares ou não que estruturam a educação escolar quilombola. Portanto, agora eu vou tentar ler alguma coisa para eu ser mais rápida, porque eu não sou uma pessoa tão organizada para falar, porque eu falo muito. As reflexões as reflexões que aqui apresento, elas partem da premissa da nossa compreensão sobre o que estrutura a educação escolar quilombola. Pensando nisso, proponho que existem 4 pilares que reestruturam a educação escolar quilombola ou a estrutura. Esses 4 pilares são o currículo escolar, a formação de professores, os materiais didáticos e a participação das comunidades. Somando a isso eu disse em 2011, em 2012 eu digo, somando a isso, gostaria de apresentar um 5º pilar para a estruturação da educação escolar quilombola, que é a gestão. Portanto, eu digo que a educação quilombola se estrutura a partir, ou que pelo menos é necessário que dialogue com esses 5 pilares e que eles estruturam ou desestruturam a educação escolar e a educação das comunidades quilombola. Para isso, eu avoco 2 conceitos. Um é de educação escolar quilombola e o outro é de educação quilombola. Portanto, educação quilombola não é educação escolar quilombola. E nem educação escolar quilombola é educação quilombola. Porém, estas 2 concepções de educação, elas se encontram, e é a educação quilombola que sustenta, que fomenta, que alimenta e que estrutura o pensar da educação escolar quilombola. Discutiremos, portanto, esses pilares, trazendo algumas contribuições do processo de elaboração da política quilombola. Eu digo isso porque a gente estava no processo de formação das diretrizes, né? Certamente, eu vou falar agora que nós estamos na luta para a implementação dessa política que já tem aí, já caminha para o seu 9º ano. A educação com e nas comunidades quilombolas reserva para si uma diferença particular. Entendemos, portanto, que o currículo, a formação de professores, os materiais didáticos, a participação da comunidade e a gestão precisam compreender os 2 conceitos. Digo
isso porque a educação quilombola é muito maior do que a educação escolar quilombola. E ela não está sediada nos espaços, necessariamente nos espaços escolares. Ela está sediada na história, na memória e nos processos de resistência de cada comunidade, guardando para ela, para cada uma delas, as suas especificidades. A opção de trabalhar esse texto com o termo educação escolar quilombola, avocando educação quilombola como suporte, é parte da compreensão de que nas comunidades quilombolas, assim como em outros grupos, existem tipos de educação que nem sempre estão sob o domínio da escola. Que bom que não estão totalmente sob o domínio da escola, né? O que não os torna menos importante para o interior destas, ou seja, não é menos importante para a escola o fato de não nascerem e de não residirem necessariamente dentro da escola. Queremos discutir o currículo, a formação de professores, o material didático, a participação da comunidade e a gestão, tentando identificar os conflitos que ocorrem nos espaços escolares as concepções postas, e aí vocês já podem pensar quais são as últimas concepções que vieram para a gente. A BNCC pode ser uma delas, mas a gente pode ter várias outras, planos municipais e estaduais de educação que foram obrigados a tirar a palavra diversidade, foram obrigados a abrir mão de várias palavras que fazem parte de bandeiras históricas do movimento negro e que essas novas concepções, novas, entre aspas, porque elas estão ligadas diretamente ao racismo, elas estão ligadas diretamente ao patriarcado, elas tomaram mais força dentro dos legislativos, dentro dos governos, nos meios de comunicação, e fizeram com que fizeram disso filtros ou barreira para que a gente tivesse perdas enormes já na aprovação, elaboração e aprovação dos planos estaduais e municipais de educação. Esses conflitos, né, tentando dizer quem são esses conflitos, que conflitos são esses conflitos, eles nascem em decorrência das diferenças, inclusive das diferenças de pertencimento étnico, religioso, das questões de gênero, do poder econômico, ou de outras diferenças da natureza, que foram transformadas em desigualdades para justificar os abismos que existem entre pessoas da mesma cidade, do mesmo país, da mesma região, da mesma religião, mas que não comungam de uma igualdade de acesso. Esses conflitos têm provocado desigualdade, principalmente entre negros e não negros. Eu estou dizendo que isso não é uma restrição a nós, pessoas negras, mas eu estou dizendo que esses conflitos, eles afetam diretamente a nós, porque o componente do racismo, ele é um componente que orienta, que guia essas concepções. Ao lidar com tudo isso nos espaços das salas de aula, pergunto eu, como lidar com tudo isso em uma sala de aula? Como as políticas públicas educacionais se relacionam com a questão racial e, em particular, com a questão quilombola? De antemão, é preciso considerar que as relações têm abrangência no âmbito local, regional e nacional e internacional. E por que eu botei internacional? Não tinha na primeira versão que eu escrevi. E por que eu botei intervenção internacional? Porque, mais do que nunca, nós estamos vendo o comportamento do Brasil baseado no que os americanos dizem, né? Eu só queria que a gente copiasse a quantidade de vacinas lá, já estava bom, mas a gente não copia. A gente só copia o lado autoritário, imperialista daquele país. Para lidar com tudo isso, é necessário pensar em estratégias. E quando eu estava reorganizando esse texto, Nádia, tentando
lidar com ele, eu estou lidando com ele, mas tentando resumir para trazer para essa nossa conversa, eu fico pensando que esse projeto e o que nós estamos fazendo compõe essas estratégias de enfrentamento a esses conflitos e a essas tensões. É preciso pensar estratégias que deem aos espaços de formação, à escola, condições de desenvolver e aprimorar os conhecimentos, se não aprofundar ainda mais as dificuldades enfrentadas pelas populações historicamente desfavorecidas, principalmente no acesso às políticas públicas, como é o caso da população negra, da população dos povos indígenas, dos grupos LGBTQI+, e tantos os ciganos, e tantos outros diversos que são tentados serem colocados nessa hegemonia, nesse conceito universal, e eles não cabem. Faz-se necessário, portanto, construir estratégia de superação desses fenômenos. Um currículo que dialogue com perspectiva de todos os grupos sociais e, a partir disso, estruturar a formação de professores pode ser um caminho. Não o único, mas seguramente pode contribuir com um pensamento em relação à educação para as relações raciais e, em particular, para a educação escolar quilombola. É a partir dessas questões mencionadas que abordaremos o tema currículo escolar, né? A formação de professores, o material didático, a participação da comunidade e o papel que tem a gestão nesse processo de construção, de elaboração, de implementação e de monitoramento da política de educação no Brasil, mas, no nosso caso, é preciso que a gente nunca deixe de falar o papel que tem, a lembrança que temos que fazer de que a Lei 10.639, ela não é uma lei adicional, ela é simplesmente uma mudança, e a Lei 11.545, elas são mudanças na LDB, porque eu tenho escutado muito pessoas dizerem que estão cumprindo a LDB, mas que não cumprem as alterações que foram feitas a partir da Lei 10.639 e da Lei 11.645. Nossas reflexões partem de uma indagação de como pensar um currículo, uma formação de professores e professoras, os materiais didáticos, a participação das comunidades quilombolas e a gestão, sem que a gente tenha hoje, até hoje, eu dizia em 2011, e eu vou ter que repetir agora, a não ser que eu deixe para fazer o artigo depois do censo, para eu terminar depois do censo, eu pergunto, quantas comunidades são no Brasil? Né? Como elas existem? Quais são as principais demandas? Né? Que experiências de educação elas têm e que podem subsidiar a formação de professores, o currículo, a elaboração de material didático e a gestão. E é diante disso, né, diante desses questionamentos, né, e desafios que apresentamos, que pretendemos discutir um currículo para a educação escolar quilombola. Este currículo precisará não mais silenciar os corpos, as mentes, as vidas humanas e não humanas, que são e estão interligadas com os territórios e com as territorialidades. Nós queremos, de alguma forma, que esses desafios sejam visualizados, né? Porque só visualizados nós conseguiremos debater e encontrar, a partir das estratégias mencionadas atrás, saídas que possam pensar num currículo que seja capaz de formar professor, num currículo que valorize e fortaleça uma outra possibilidade de material didático, mas que esse material didático e essa formação de professores terá, sobretudo, o território como espaço de formação. E onde eu encontro os argumentos para essas proposições que eu estou fazendo aqui?
eu encontro, entre outras, nas legislações que já citei, que eu citei, na verdade, a LDB, mas eu encontro também no artigo 216 da Constituição Federal, que diz o seguinte: constituem-se patrimônio cultural brasileiro os bens material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portanto, coletivamente, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Portanto, nós, pessoas negras, nós, pessoas indígenas, nós, pessoas ciganas, nós somos, sim, formadores dessa sociedade brasileira. E o Estado deve incluir, nos quais se incluem. O que é que ele quer que esse Estado, o Constituinte apontou para esse Estado? As formas de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. Não sou eu que estou dizendo isso, eu só estou repetindo um artigo da Constituição. E é nesse artigo, além da LDB, que eu encontro os argumentos para que a gente possa construir e pensar e questionar, talvez seja a palavra mais adequada aqui, que a gente possa questionar esse modelo, esse currículo que está aí, essa formação de professores que continua silenciando nossas histórias, nossa memória, e levando e buscando nas epistemologias do norte global uma resposta para as nossas questões. Nós não vamos encontrar, nós somos diferentes entre Pernambuco e Bahia, nós somos diferentes entre Bom Jesus da Lapa e Amargosa, nós somos diferentes entre Salgueiro e Mirandiba, que somos vizinhos, nós somos diferentes entre Norte e Nordeste, nós somos diferentes entre América Latina. Portanto, nós precisamos pensar que a formação que continua buscando aporte teórico nas reflexões exclusivamente, e eu não estou dizendo que não pode ser, mas eu estou dizendo que não pode ser exclusivamente no norte global ou nos Estados Unidos, a capacidade de refletir e de interpretar nossas questões. Portanto, a escolha de construir política é na escolha de construir política que residem questões emblemáticas e importantes para a educação. Tanto pode incluir os grupos que, ao longo da história do Brasil e do mundo, foram alijados do acesso à educação, quanto também podem aprofundar ainda mais seu distanciamento da educação e dos benefícios dela derivada. A partir da escolha do modelo das manifestações é que nós podemos pensar esses elementos que aqui apontei. Portanto, minhas camaradas e meus camaradas, vou chamar minhas camaradas porque eu tomei como orientação política, quando tem uma mulher numa sala e 99 homens, eu vou chamar minhas camaradas, porque durante muito tempo o inverso foi verdadeiro. Então, portanto, minhas camaradas, nós estamos diante, na minha avaliação, de grandes desafios, que naquela época era a construção das diretrizes, e depois, e agora eu estou revendo esse escrito, exatamente porque eu quero, a partir dele, refletir dois conceitos que, para mim, são fundamentais. É o conceito de formação continuada, porque eu estou, nesse mesmo artigo, eu proponho uma formação permanente e contínua, eu já não uso, na versão de 2011, eu já não uso o termo formação continuada, pura e simplesmente, eu já falo de permanente e contínua, porque entendo que, se não mexermos também no currículo da formação de professores nas universidades, nós não avançaremos
o suficiente para que esse currículo que eu estou refletindo, que a Nádia, que muitas de vocês estão refletindo, que vocês vivenciam, experimentam, experienciam nas suas salas de aula, ele possa fazer a diferença. Ele possa não tratar mais nosso povo com esse enfeiamento que sempre colocou. Que ele possa tratar as histórias dos quilombos efetivamente, e não dos quilombos desenhados pelo colonizador. Então, nós precisamos desse debate entre nós, e aqui eu me sinto muito à vontade, porque só estou entre colegas, professores, lideranças quilombola e professores quilombola, então eu estou falando para as minhas, mas eu estou falando para as minhas no sentido de convocá-las, e os estão convocados também, mas no sentido de convocá-las para a gente romper com esse silenciamento que ainda hoje é imposto na nossa formação e que muitas vezes a gente não consegue sozinho, individualmente, furar essa bolha, romper e questionar esse lugar. Então, penso que essas seriam, inicialmente, as minhas contribuições, mas eu queria, além disso, fazer algumas considerações finais. Muito constrangida, a Nádia sabe, porque eu vou sair, mas assim, porque eu queria ficar aqui até as 5 horas, até as 6, mas com o compromisso inicial de responder as perguntas que vierem para mim, para que vocês saibam o que eu penso sobre isso, não pensando o que eu penso está certo, eu acho importante a divergência de pensamento, eu quero muito que vocês discordem do que eu disse aqui, e é pena, eu vou deixar um aparelho ligado aqui para eu ver o chat, pelo menos, para acompanhar sem poder falar, porque eu vou estar noutra mesa, mas eu queria agradecer imensamente essa possibilidade, e por fim, lembrar vocês que nós temos na CONAC um coletivo nacional que nós criamos em 2019, que promoveu, e vocês, alguns participaram, agora em 2020, a primeira jornada nacional virtual de educação, e que nós já ontem, em reunião que fizemos ontem, decidimos que nós vamos construir, eu convido vocês a virem para o coletivo, a nos ajudar a construir o primeiro Congresso Nacional de Educação Quilombola. Então, esse é o convite que eu deixo aqui, e, por fim, finalizar mesmo, eu vou ler aqui os encaminhamentos e o que a carta do primeiro encontro recomendou, pedindo a vocês que acessem ela, que leiam, e que ela tá no site da CONAC, mas no final desse encontro, depois de um encontro e que foram os quilombolas que apresentaram, não foram os intelectuais não quilombola que foram falar como faz a educação quilombola, ao contrário, foram as quilombolas intelectuais que foram lá dizer, olha, nós fazemos assim currículo, nós fazemos formação assim, nós fazemos material didático assim, e chamamos nossos anciãos para dizerem para nós o que era. Então, eu sou suspeita para falar, Eliane, porque eu saí, quem assistiu sabe que eu chorei demais, foi 2 dias de choro, porque eu estava emocionada, porque eu estava muito feliz. Então, na carta, a gente vai dizendo, tem uma recomendação, não vou ler, são muitos, agora eu peguei aqui, mas são muitos pontos, eu vou deixar, mas pedir para vocês acessarem esses documentos e, por fim mesmo, dizer gratidão a Nádia, gratidão a vocês, nós estamos com 80 pessoas na sala, então, poder falar para 80 professores e professoras, lideranças quilombolas, apoiadores, imagino que tem, para mim sempre uma tarefa que eu faço com o maior prazer, com a maior alegria, porque eu sei que a minha fala, ela nunca será única, e eu não gostaria que ela fosse. Mas eu penso que conversar e ter a fala como uma ferramenta para a gente construir novas possibilidades de uma educação quilombola que respeite e que se sustente, de uma educação escolar quilombola que respeite e que se sustente na educação
na educação quilombola é dizer que essa escola nunca mais vai ignorar, nunca mais vai silenciar nossas histórias, nunca mais vai achar que nós somos folclore, nunca mais vai falar de nós só no 20 de novembro, nunca mais vai pintar uma criança para fazer uma apresentação, nunca mais vai pintar o dente da criança de carvão para poder fazer a peça do São João, porque dente podre é uma falta de política pública, não pode ser dado, e isso é um estigma do nordestino. Eu não gosto de andar com roupa rasgada, portanto, no São João visto a melhor roupa, portanto, não sou aquela pessoa desenhada nas escolas. Então, são questões que a gente vai naturalizando e a gente vai implementando neste currículo, e a partir dele, e que ele é violento, ele é opressor, e que às vezes conta com nossa força, sem que a gente tenha refletido sobre isso. Então, minhas queridas, um beijo no coração de cada uma das 80 pessoas que estão aqui, Nádia, e muito feliz mesmo pelo resultado desse evento. E eu volto aqui, acho que semana que vem eu estou aqui de novo, se Deus quiser, e as deusas vão querer, então vou estar aqui novamente, aí eu não tem nada nesse dia que vai concorrer. Não é América Latina e Caribe que vai concorrer, porque nós já vamos estar no outro passo. Tá bom, minhas queridas? Um beijo, viu? Beijo. Giva, muito obrigada. Eu já botei aí no seu WhatsApp para você enviar para a gente esse artigo. Está publicado, não está? Ele tem partes publicadas, ele tem um publicado, em 2011, tem reflexões dele na dissertação, e eu estou reescrevendo. Então, a dissertação, Shirley já colocou aqui o link. A dissertação tem coisas dele, que agora minha reflexão, que não está fechada, é sobre os efeitos da BNCC, né? Que é Isso é importantíssimo. E o questionamento sobre a questão da formação de professores continuada. Esses são os dois elementos que vão contribuir com esse artigo na terceira reflexão, ou no terceiro encontro com ele. Tem uma pessoa linda ali mostrando um livro, que tem pedaços de coisas. Educação, luta política no Quilombo. Aí, gente. Exatamente. Escrevam. E a partir disso que eu estou falando. Para procurar. Então, minhas queridas, um beijo. Eu vou ficar acompanhando vocês. Eu vou desligar aqui, porque eu vou ligar o WhatsApp aqui no celular, porque eu vou ficar olhando vocês, pelo menos, e acompanhando as belezas. Shirley, meu coração, te amo. Não vou te escutar, mas você sabe o quanto te admiro, e como está gravado, certamente. E esse projeto vai dar coisa. Esse projeto vai dar samba, certamente, com a Nádia, com essa garra, com essa energia. Um beijo para vocês, e muito obrigada pelo convite, Nádia. Você sabe que a gente está junta, e eu vim hoje nesse esforço de não falhar, sabendo Estamos juntas, sim. Não poderia ficar até o final. Vou indo, agradeço mas voltarei. muito. Beijo, Givânia. Então, gente, quantas reflexões, né? Então, a gente está começando bem. Como Givânia falou, quem quiser fazer perguntas a ela, pode botar aqui no chat, que ela vai responder. A gente vai encaminhar para ela e ela vai responder, né? E também ela vai estar aqui como docente de uma das aulas, e vocês têm a oportunidade também, vai ter outra oportunidade também de conversar com ela. Então, dito isso, eu passo a palavra para Shirley Pimentel. Shirley, é com você. Obrigada, Nádia. Boa tarde, pessoas. Falar depois de Givânia, né, é uma responsabilidade grande, que a gente fica aqui ainda refletindo tudo que ela nos trouxe nesse momento, né, muito interessante a fala. Então, Nádia me fez a proposta de a gente ter essa conversa aqui hoje, eu trazer um pouco de minha trajetória dentro da educação escolar quilombola, e um pouco sobre o Fórum de Educação Escolar Quilombola da Bahia. Então, eu vou começar me apresentando, dizendo quem sou eu, e até essa minha trajetória até o momento que eu tenho hoje, refletindo sobre a educação escolar quilombola, né?
E a gente é de onde a gente vem, né? Então, eu sou quilombola da comunidade de Pedra Negra da Extrema, é uma comunidade que fica no município de Barra, aqui no extremo oeste da Bahia, praticamente, no oeste, então, provavelmente bem distante da maioria de vocês está. O povo, às vezes até esquece que o oeste é Bahia, né? Que é mais a Bahia é gigante, é mais próximo do Goiás. E minha família, ela não se via quilombola, minha comunidade, ela não se via quilombola durante a minha infância e adolescência. Apesar de sempre ter sido quilombola, né? Tem gente que fala assim, agora a comunidade virou quilombola. Não, a comunidade ela não virou quilombola, ela sempre foi quilombola, mas por conta de todo esse processo de negação do que a gente do ser negro, do ser quilombola, do ser de origem africana, a gente não se via quilombola, né? Até porque a nossa trajetória, enquanto pessoas negras nesse país, foi cheia dessa ideia de negatividade em tudo, né? Então, todo mundo querendo se afastar desse histórico, né? E eu fui é uma comunidade que fica na beira de São Francisco, e aí a nossa história, ela também é muito traçada nessa relação com o rio, nessa relação com o rural, com o agrícola, como grande parte das comunidades quilombolas da Bahia e do país inteiro, né? As comunidades urbanas, elas são ainda minoria. E aí, quando eu passo na universidade, em 2003, pelo sistema de cotas, vale lembrar, fui do primeiro vestibular de cotas da UNEB, e aí eu entrei e eu fui fazer vestibular por conta das cotas, porque tinha uma colega que era de pastoral, na época, pastoral da juventude, falou assim, olha, agora esse ano entrou uma política de cotas para pessoas negras. Então, e a ideia que tinha era assim, então vai ficar mais fácil da pessoa negra entrar na universidade, né? Porque até então não é que ficou mais fácil, né? Que a gente sabe que, inclusive, os primeiros vestibulares, a concorrência foi imensa, né? Entre pessoas negras. E a nota também bem alta em muitos cursos. Mas foi uma possibilidade que a gente pensou assim, olha, esse espaço aqui pode ser para mim, esse espaço da universidade pode ser para mim, que até então a gente nem pensava, mas quando disse assim, tem cotas para negro, a gente falou, opa, então quer dizer que eu posso entrar ali também, né? E aí, nesse processo de entrar na universidade, eu fui para a UNEB, no campus de Bom Jesus da Lapa, que é aqui na região oeste também, e Bom Jesus da Lapa é uma cidade cheia de comunidades quilombolas. E aí, meio perdida naquele ambiente de universidade, eu me encontro justamente com as pessoas que estudavam quilombo, a princípio o professor Valdélio Santos Silva, não sei se vocês conhecem, mas é uma referência importantíssima, quem não conhece, procure conhecer os textos, o material, e ele era diretor do campus na época, então eu tive uma sorte imensa, para não dizer que são outras coisas para além de sorte, né? E Valdélio fazia esse estudo já no Quilombo Rio das Rãs, que é um dos quilombos de maior referência na luta quilombola no país. E eu começo a me engajar nesse processo. E quando eu comecei a conhecer as comunidades quilombolas da região de Bom Jesus da Lapa, eu falei assim, oxe, minha comunidade é assim também. Não, isso aqui que tem aqui nessa comunidade tem na minha também, né? E aí foi quando eu começo também a buscar entender muito mais a história de minha comunidade e fazer essas discussões e nos entendermos enquanto quilombola. Apesar de a certificação, ela só ter... A comunidade ter engajado no processo de certificação e tal, já agora no ano de 2017. Eu vou fechar o bate-papo porque eu fico me distraindo, olhando o chat. Pronto, isolei aqui. E aí, bom, nessa trajetória de universidade, e aí até inclusive por pensar que eu, enquanto estudante cotista, tinha também esse compromisso social, né, formado na universidade pública, eu tracei toda a minha trajetória de graduação em pedagogia em estudos sobre comunidade quilombola. Desde a iniciação científica aos estágios, todos os meus estágios eu fiz em escolas quilombolas, e o fruto disso, né, o próprio trabalho de conclusão de curso também sobre educação escolar quilombola. Então, essa trajetória ela foi permeada em toda a minha formação do curso de pedagogia. E quando eu termino a graduação, eu passo no concurso do município
e aí tive a escolha, né, a opção de escolher ir para uma comunidade quilombola também. A secretária me perguntou, já que eu estudava essa temática, se eu tinha interesse, e aí eu fui para o Rio das Rãs. Ao chegar no Rio das Rãs, que quando não sei como é na região de vocês, mas lá em Lapa, na época, pelo menos, teve o concurso do município, e aí grande parte das pessoas que passou nesse concurso não era da região, ou então era pelo menos de cidades próximas, não do município, né? E aí eu vou para o Rio das Rãs, nesse processo, com um quilombola que tinha passado, que era da comunidade, e mais umas 8 ou 10 pessoas de uma outra cidade vizinha que nunca tinha ouvido falar em quilombo, ou no máximo que quilombo tinha ficado lá no passado escravista. E aí, quando a gente começa esse processo, aí eu falei, gente, isso aqui é um quilombo, a gente precisa trabalhar pensando nisso. Não, mas quilombo é o quê? Aí teve aquele estranhamento inicial. E quando tem esse estranhamento, o que a gente vai fazer? Formação. Então, acho que a formação, Givânia polemizou aí o termo, né, do continuado, contínua, que acho que vale uma reflexão sobre os termos mesmo, mas a formação é fundamental. E aí, grande parte do meu trabalho nesse primeiro ano no Rio das Rãs foi focado na formação desses e dessas professoras que vieram, em maioria do município de Riacho de Santana, que uns anos depois foi descobrir-se ou se reconhecer também como muitas comunidades quilombolas, mas nesse período não. E a gente teve um outro enfrentamento neste problema, o que foi minha grande surpresa. A comunidade, sim, os estudantes, a comunidade escolar. Aí eu cheguei, a diretora falou, olha, aqui não precisa fazer essa discussão de quilombo não, que os alunos não gostam. E para mim foi um choque. Eu, como assim? Porque eu estava, vou trabalhar no Rio das Rãs, vou ser professora da escola do quilombo Rio das Rãs, então para mim foi aquela coisa assim, super empolgante, vou fazer várias coisas. E aí a diretora me dá o banho de água fria. Não, os alunos gostam de falar de quilombo, de negro, não. E aí, como pesquisadora que eu já estava ali me iniciando, fui tentar entender o porquê dessa rejeição. E, de fato, tive relato de alguns estudantes, não, a gente quer falar de negócio de negro, não, a gente já sabe que é negro, pronto. E aí eu fui mais a fundo, né? Isso aí que nesse processo, nesse primeiro ano, não foi um ano fácil, mas o que a gente começou a perceber é que os estudantes não gostavam que falava do tema, porque a forma como esse tema era abordado na escola era sempre negativa e estereotipada. Era eles vestirem de escravizados, era aquela reprodução da escravidão, da dor, do sofrimento, e de fato eles já estavam saturados daquilo. Tá, sofreu, lutou, não sei o quê, morreu, pronto, eles não queriam mais aquilo. E aí foi a partir desse ponto que a gente começou a pensar uma outra perspectiva de temáticas. Então, a gente começou a exaltar a comunidade, exaltar a história, exaltar a produção, exaltar toda a cultura e conhecimento e tecnologia de população negra espalhado pelo mundo, mas, sobretudo, na comunidade e na região. E isso fez assim, uma diferença imensa, assim, inclusive no engajamento desses estudantes para discutir essa temática. Eu vou relatar um dos trabalhos que eu desenvolvi, que foi um trabalho com árvore genealógica, que é uma coisa muito interessante, assim, porque quando eles começaram a fazer, não é só descobrir pai, mãe, avô, é uma árvore genealógica um pouco mais profunda, né, como uma comunidade que mais de 300 anos, a gente começou a fazer esse trabalho, e nesse processo de conversar com o pai, com o avô, com o bisavô, que alguns ainda tinham vivo, sobre essa árvore genealógica, vieram várias histórias, e não só as histórias de dor, não só as histórias de sofrimento. Então, a gente conseguiu avançar bastante nesse processo com os estudantes pensando isso, né? Teve uma tentativa também de fazer uma espécie de museu, mas não deu muito certo, mas foi muito, muito interessante o movimento, porque a gente viu que as pessoas guardavam muita coisa de histórico da comunidade, de tradição. Aí a coisa das sambadeiras, iniciou-se um projeto de passar o samba de roda para as crianças menores, que perdura até recentemente. Algumas das escolas mantinham esse projeto, né, de passar das mais velhas e ir na escola ensinar o samba de roda.
E aí a gente fez alguns momentos, ao invés da tradicional festa do Dia dos Pais, do Dia das Mães, apesar de manter, porque a escola já tinha essa tradição, mas esses momentos não era aquele momento de ir levar flor, de aquela coisa melosa que a gente vê. Era um momento de ir compartilhar, de ensinar o que conhecia, de fazer algumas trocas das vivências deles na comunidade. Não era um espaço somente vazio, daquela coisa de uma apresentação melosinha, entregar florzinha e coração, né? Apesar de que esses momentos também são legaisinhos. Mas a gente foi para além desse momento, muito mais de trazer essa família, a sua cultura, os seus costumes e valorizar aquilo. Porque uma coisa que era muito forte é que, assim, e que eu escutei de alguns colegas, vocês têm que estudar para ser alguém na vida. Vocês têm que estudar para sair daqui. Vocês têm que estudar para conseguir ir para a cidade. E aí, o ideal que eles estavam ali acostumados era esse, de que a escola era um espaço para que eles pudessem ser alguém na vida. Então, significava que eles não eram ninguém na vida, que a história deles, que a tradição deles, que essa... tudo que os pais dele produziam ali, que se mantinham ali, não era nada. Então, esse sentimento de negar a sua história, a sua origem, a sua realidade, foi muito o foco desse trabalho que a gente teve lá durante 3 anos dentro do Rio das Antas, né? Ao sair do Rio das Antas, eu fui para uma outra comunidade que não era uma comunidade quilombola, era uma comunidade rural mais próxima da cidade, não era uma comunidade quilombola, mas recebiam estudantes de outras comunidades, né? E aí, nesse processo, teve uma situação assim, que para mim ficou bem marcante. Daqui a pouco eu olho o chat, viu? Estou vendo subindo os trenzinhos, mas daqui a pouco eu olho. Um estudante chegou na escola, e aí, revoltada, eles iam de van e tal, um monte de transporte meio aleatório, e aí era uma escola central que recebia gente de várias comunidades, e ela chegou revoltada porque o motorista não deixava ela sentar do lado dele, na cabine do motorista. E aí, mesmo que pegasse ela primeiro do que uma outra determinada menina, que era de uma outra comunidade. E aí eu fui tentar entender a história, que ela estava lá toda revoltada mesmo. Ela disse, porque ele só deixa fulana sentar lá na frente só porque ela é branquinha. E, de fato, era uma menina que destoava dos outros, né, em grande maioria de pessoas negras. E aí aquilo me marcou muito, porque, assim, às vezes a gente fala, inclusive, de formação de professores e professoras, e a gente não fala de formação do motorista, a gente não fala de formação do pessoal de limpeza, a gente não fala de formação de merendeiros, que são pessoas que estão ali também reproduzindo o tempo todo determinados padrões, né? E aí eu sei que nesse processo, era uma comunidade que eu não morei, diferente lá do Rio das Antas, que eu ficava lá, ia na cidade só, a cada 15 dias, no fim de semana, essa comunidade eu ia e vinha todo dia. E aí eu não tinha tanto conhecimento da comunidade. E aí, depois desse fato, foi uma coisa que me motivou a conhecer mais de onde é que vinham esses meus estudantes, qual era a história deles. E aí, inclusive, a história, quando eu comecei a conhecer mais a história dessa dita menina, da situação, a gente falou assim, não, isso aqui é uma comunidade quilombola. E a gente começou a mobilizar o pessoal do movimento quilombola lá da região, que é a CRQ, justamente para iniciar esse processo de conhecer, e aí a escola foi muito parceira nisso, né? A gente começou a fazer esse trabalho dentro da escola de buscar qual é a história dessa comunidade, de onde vocês vieram e tal, e conseguimos montar uma espécie de um histórico, que foi base para enviar para Palmares, e hoje é uma comunidade certificada, a partir desse processo que a gente iniciou lá a partir da escola. Então, assim, só para exemplificar muito a importância desse nosso trabalho enquanto educadores e educadoras para além da nossa sala de aula, né? Ele afeta muito mais do que só aquilo que a gente está dando ali na sala de aula. Às vezes a gente não tem nem dimensão da potência que é nosso trabalho enquanto professores e professoras quilombolas. Bom, dando saltos aqui, isso foi, eu não estou dizendo nada de anos, né? Isso foi 2009, 2010. E aí, justamente nesse processo, começam-se as discussões para construção das diretrizes estaduais de educação escolar quilombola, em 2011, né? E, inicialmente, do Fórum de Educação Escolar Quilombola. Não sei se vocês conhecem, alguém já ouviu falar, conhecem o Fórum Permanente de Educação Escolar Quilombola da Bahia? Vou voltar aqui para o chat para ver, vixe, eu vi que está bombando aqui.
Daqui a pouco olha direito. Só diz aí, vocês conhecem? Sim, Ariana, sim. Quem não conhece, Chile, não se preocupe com o chat, porque tem Ariane, Jéssica, tá tomando conta aí, tá? Pronto, ótimo. Ó, temos membros do fórum aqui. Lívia, sim. Maravilha. Alguns conhecem, outros não. Então, esse processo de formar esse fórum, de construir esse fórum, ele começa lá em 2010. Nádia estava à frente, né, da coordenação de diversidade, que puxa essa discussão. Então, o papel do fórum, ele é pensar as políticas públicas de educação quilombola no estado da Bahia. E tem esse papel é um fórum, né, então é propositivo, a gente não tem poder executivo, no sentido, assim, de dar canetada e dizer faça, mas a gente tem um poder propositivo e de diálogo e de busca e de enfrentamento. Então, é uma representação importantíssima para a luta da educação escolar quilombola no Estado, e ele surge lá em 2010, teve inicialmente o evento, né, o primeiro fórum de educação quilombola da Bahia, e nesse fórum foi criado o fórum permanente. Então, teve o evento fórum, mas o fórum permanente, ele foi criado, na verdade, no segundo fórum, que foi realizado em Ceabra. Ele é composto tem uma composição, né, teve uma eleição a princípio, mas já está defasada, inclusive, né? Ele é composto por representações de comunidades quilombolas de todo o estado. Então, pelo regulamento do fórum, a gente tem um conselho consultivo, que são pessoas que estudam a educação escolar quilombola, estudam questões raciais e dão meio que esse suporte de orientação ao fórum. Tem uma coordenação executiva, que são 5 pessoas. Atualmente, essa coordenação executiva, me ajuda nada se eu esquecer, e Lívia, que está aí também, é Zé Ramos, como é o nome da minha... gente, eu estou péssima de cabeça, né? Seu Juvenal, esqueci os outros, Rosângela eu esqueci a secundária, enfim, são 5 pessoas, depois eu lembro aqui e boto para vocês, que eu não estou boa de cabeça hoje, não. Que são... A gente vai ainda trazer Zé Ramos em outra oportunidade, né? Também. Pronto. Que é o coordenador. Um dos coordenadores executivos. Acaba que ele está mais à frente, apesar de ser uma coordenação colegiada, né, de 5, mas aí ele sempre está mais à frente dessas discussões mesmo. E tem os coordenadores territoriais. Então, cada território, e aí seguiu-se a ideia do território de identidade mesmo, dessa divisão do Estado da Bahia, cada território de identidade, pronto, Cássia colocou aqui, Juvenal, Zé Ramos, Jane, Ezra e Silvana. Não, Jane, acho que não é não. É outra menina. Mas, enfim. Não, Janian. Eu fiquei meio afastada nos últimos anos, então estou meio desatualizada. E aí tem os representantes dos territórios de identidade. A depender do tamanho do território, tem um representante ou 2 representantes, né? Territórios maiores têm 2 representantes, territórios menores têm 1, e cada um desses tem seus suplentes. A última eleição de fato, desse fórum, a última consulta, que teve o evento, teve a eleição, ela foi, as meninas me ajudem se eu estiver equivocada, mas foi lá no terceiro fórum em 2000, deixa eu olhar minha cola aqui, se eu não me engano, 2015, mas pode ser que esteja errado, mas eu acho que foi 2015. Daí para frente, teve uma recondução, esse processo eu já não estava, eu fiquei um tempo afastada, retomei agora recentemente, no ano passado, teve uma recondução justamente porque o suporte para fazer um novo evento, o suporte da secretaria para as reuniões não estava acontecendo da maneira como a gente solicitava. Então, assim, o fórum, apesar dele ser independente, uma organização independente, mas ele depende financeiramente desse suporte da Secretaria de Educação do Estado para as reuniões, para a alimentação, para a hospedagem, porque são membros da Bahia inteira, né? Então, agora, no período da pandemia, a gente conseguiu fazer algumas reuniões virtuais, e aí não precisou depender da Secretaria de Educação, porque não tinha esse deslocamento, essa alimentação e essa hospedagem, mas
com algumas limitações, porque as comunidades também têm suas limitações de internet, e inclusive de mobilização, porque, assim, na minha avaliação, e essa é minha mesmo, já coloquei para os membros do fórum, o fórum está um tanto desmobilizado, né? A gente retomou essa mobilização agora, mas, assim, porque isso é um grupo que está há bastante tempo, muita gente acaba que não está mais engajada nos processos de educação quilombola, na luta do próprio movimento. Algumas pessoas foram indicações de prefeituras, porque a SEC faz muito esse contato via prefeitura e foi quem articulou. Então, muita gente, de fato, não estava ali representando a luta da educação escolar quilombola, e essas pessoas automaticamente foram se afastando no meio do processo. Então, poucas pessoas, de fato, ainda estão engajadas. Então, tem uma demanda aí de fazer novas eleições. Então, quem está aqui, que já falou, meu território não está, quem é, eu quero como participar, é muito ficar atento, porque vai ter um processo de mobilização, e essa mobilização ela é feita via lideranças quilombolas das comunidades e dos territórios, né? Então, e agora com esse aumento da divulgação nas redes, as coisas chegam muito mais. Então, quando acontecer o próximo fórum, quando tiver a eleição, a gente não tem como precisar agora, por conta dessa coisa da pandemia, né? A gente viu que fazer isso virtualmente talvez não fosse viável agora, justamente pela limitação de acesso à internet que as comunidades têm. A gente não quer que seja um processo que exclua, mas que ele tenha um debate, que ele tenha um aprofundamento, mas ele deve acontecer assim que a gente tiver condições sanitárias, inclusive, para isso, né? E aí, nesse processo agora de 2020, de tentativa de retomada dessa discussão, de fortalecimento desse fórum, inclusive de criar uma maior independência da Secretaria Estadual da Educação. Tem uma fala que Nádia fez muito nas nossas reuniões, não é a SEC que tem que demandar o fórum, é o fórum que tem que demandar a SEC, e estava acontecendo muito ao contrário, né? A gente já tem dentro demanda da SEC, e tem que ser o caminho inverso, é a SEC que tem que atender a demanda do que o fórum está solicitando, do que é melhor para a educação escolar quilombola no Estado. Então, é um espaço importante de luta da educação escolar quilombola, e que a gente precisa fortalecer esse espaço para que os nossos anseios, enquanto comunidade quilombola, enquanto professores e professoras quilombolas, cheguem nessas políticas públicas. E aí, a gente teve o processo de construção das diretrizes, tanto diretrizes estaduais quanto diretrizes nacionais, para a educação escolar quilombola, mas, na prática, a gente ainda vê poucos municípios implementando essas diretrizes, fazendo, de fato, uma educação escolar quilombola. E eu já aproveito para parabenizar esse curso, esse espaço aqui, parabenizar a Nádia, porque esses momentos de formação, eles são importantíssimos para que a gente comece a refletir, de fato, como está na nossa comunidade, como está na nossa sala de aula, e buscar fazer, na prática, uma educação escolar quilombola. E aí, só pegando uma ponte do que Givânia falou, da diferença, né, de educação quilombola e educação escolar quilombola. São diferentes, mas a educação escolar quilombola, ela não vive sem a educação quilombola. A gente não consegue, isso eu aprendi na vida, na prática, enquanto professora e também no meu processo de pesquisa, é que a gente nunca vai conseguir fazer educação escolar quilombola se a gente não conhecer a comunidade, se a gente não for conversar com os mais velhos, se a gente não for escutar nossos estudantes, se a gente não for entender que lugar é esse que a nossa escola está inserida. Se a gente for só o dador de aula, como eu comecei na minha última experiência de sala de aula, de eu ir dar aula e voltar para casa. Não que eu precise morar, mas eu preciso entrar mais, ficar mais imersa naquele universo e entender que comunidade é essa, que anseios são esses que meus estudantes estão trazendo aqui para a minha sala de aula. Por que esse motorista não deixa a minha estudante negra sentar na cabine do carro do lado dele, mas deixa a outra estudante branca? E entender o que é que está por trás disso, né? Então, acho que fazer educação escolar quilombola é entender como é que essas comunidades educam suas crianças, todo esse processo, é entender a educação quilombola, né? E aí, indo mais para a coisa da pesquisa, em 2013, eu entrei no mestrado na UFBA, e aí eu já vinha da graduação, da iniciação científica, do estágio, eu não ia estudar outra coisa, né? Vamos aprofundar mais a educação escolar quilombola. E aí eu fui fazer um estudo numa comunidade que, dentre outras questões, eu queria chamar a atenção aqui para um elemento que eu acho fundamental e que eu tenho visto na maioria das comunidades, inclusive na minha, que é o que alguns autores chamam de trabalho como princípio educativo.
a gente fala muito dessa coisa do educar para trabalhar, educar para ser alguém na vida, educar para tal. E o que a gente tem percebido nessas comunidades quilombolas é que o processo de educação e o processo de viver, e não só nas comunidades quilombolas, né, mas pegando o que a gente está colocando, eles não são separados. Você não é estudar agora para depois executar. Ele está ali imbricado o tempo todo. E aí, eu vou pegar um exemplo aqui dos pescadores. Minha comunidade ela é majoritariamente de pescadores e agricultores e agricultoras. E aí, a gente vê o pescador, por exemplo, e depois eu quero ouvir como é que é na comunidade de vocês. Ele compra a linha para fazer a rede, por exemplo, na rua, na cidade, compra, beleza. Mas ele não está submetido ao processo de produção capitalista da cidade. Ele compra a linha, mas é ele que produz a rede, é ele que vai determinar qual é o tamanho da malha, para qual tipo de peixe, qual é o local do rio, onde ele vai usar determinado tamanho de malha, ou vai usar o anzol, ou vai usar um outro tipo de instrumento, qual é a época do ano adequada para pegar cada tipo de peixe, e é ele que vai pescar, e é ele que vai tratar esse peixe, é ele que vai consumir ou revender o excedente desse peixe. E só nesse exemplo aí da pesca, a gente vê uma infinidade de saberes, de conhecimento e de tecnologias imbricadas aí. E de conhecimentos matemáticos, de conhecimento de ciência, de conhecimento do movimento da Lua, da Terra, porque tem isso também, qual é a Lua boa, quando é que é o movimento do ciclo de chuva, do ciclo de rio, e a gente não vai, se a gente consegue perceber, visualizar isso, a gente não vai chegar na escola e dizer que nosso estudante precisa estudar aquilo que a gente está dizendo ali na escola para ser alguém na vida, porque tudo que ele aprende ali, porque a criança ela está ali aprendendo o tempo todo, não tem o dia da aula de ser pescador, mas ele está ali aprendendo o tempo todo aquilo. Ele vai saber conhecer os sinais da chuva, os sinais que a natureza está dando, os sinais que o rio está dando, para aplicar aqueles conhecimentos. Então, tem ciência e tem tecnologia o tempo todo imbricada nessa prática cotidiana dessas comunidades quilombolas. E aí, só para dar um exemplo de quanta riqueza que é o fazer uma educação escolar quilombola. Então, acho que é um pouco disso que eu trago nessas reflexões. Claro que eu só dei um exemplo, mas tem uma série de outros, né? Se a gente for pegar agricultura, se a gente for pegar culinária, a criação de gado, aqui na região tem bastante, não sei como é o contexto de vocês, nessa diversidade, nessa imensidão que é Bahia, né? Mas o ponto de riqueza em que nós, enquanto escola, podemos trazer dessas comunidades para fazer, de fato, uma educação escolar quilombola. E aí, quando a gente diz tem que contextualizar, e não é novidade, né? Educação escolar quilombola, assim, é novidade com esse nome, digamos, de 2010 para cá, mas a ideia de educação contextualizada, de conhecer a realidade do estudante, isso já vem aí de muito tempo, né? De muito tempo. Isso a gente estudou desde nossa formação, eu fiz magistério, já se dizia isso. E quando a gente fala que tem que contextualizar, que tem que trazer a realidade do estudante, não é só pegar, por exemplo, ao invés de eu dizer lá, conte 2 maçãs, eu tinha 2 maçãs, comi uma, não sei o quê, e botar peixe ao invés de maçã. Não é isso não é contextualizar. Não é só trazer como exemplo, ao invés de eu dar um exemplo do morango que o menino não viu, eu vou dar um exemplo do imbu, que ele conhece. Não é só isso. É muito mais profundo, é muito mais você conhecer de fato a realidade, saber onde os conhecimentos, as pedagogias quilombolas estão ali sendo mobilizadas e como eu posso trazer isso para o meu contexto de sala de aula, e claro que sem descartar todo o conhecimento científico acumulado pela humanidade, mas que esse que o aluno tem, que a comunidade tem, também é conhecimento, também é ciência, também é tecnologia. E aí é um pouco dessas reflexões que eu venho fazendo aí nessa minha trajetória de quilombola, professora e estudante e pesquisadora. Bom, eu acho, deixa eu ver minha cola aqui, eu nem olhei nada, mas eu acho que eu vou fazer um geral do que eu queria conversar com vocês, e aí vamos fazer a troca, que eu ficar aqui só falando também não ajuda muito. É isso, Nádia. Beleza, Shirley, muito obrigada. Maravilhosa essa sua trajetória como educadora na educação escolar quilombola, né? Incrível. E eu acho que temos muito que aprender, né?
com essa experiência sua. E eu abro, então... Jéssica, a gente vai passar o vídeo agora ou depois das perguntas? Aí você decide. Eu acho que depois, para o pessoal não perder o fio da meada, né? Melhor, né? Agora que Shirley conseguiu esquentar os tambores, a gente vai. Então, vou colocar pronto. o link, ok? Que a gente não colocou antes, porque Shirley estava aí super envolvendo todo mundo. Então, para não tirar atenção, eu não ia chegar lá no chat e colocar a lista de presença, tá? Mas certo. agora, a lista de presença está no chat agora. E eu vou ler a primeira pergunta, então, para a Shirley, enquanto vocês estão dando uma olhadinha, já acessando aí, tudo bem? Espero que hoje Jéssica tenha acertado e não erre a lista de presença. Se eu errar, vocês me falam, já me perdoam, tá? Mas acho que hoje está direitinha. Shirley, primeiro, parabéns pela sua fala e obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. E quando você falava, eu só ficava pensando, meu Deus, o Projeto Griot é justamente isso, né? Quer melhorar essa prática, transformar, e eu fico muito feliz de estar aqui nesse local virtual, né? Então, Shirley, conta mais sobre essa experiência da árvore genealógica. Teve alguma descoberta emocionante para algum deles? Então, essa experiência, ela foi feita com a turma que era o primeiro ano de ensino médio, porque na época a gente tinha não era MTEC ainda não, era aquelas extensões do Estado que fazem em algumas comunidades, né? E aí, na escola que eu trabalhava, ela tinha essa extensão e recebia estudantes de várias outras comunidades, né? Inclusive de um município vizinho que era Limite. E assim, as comunidades quilombolas, por conta da própria formação de identidade, ela tem essas coisas assim de, eu sou daqui, eu sou diferente de fulano, que é da comunidade tal, né? A gente sempre quer demarcar nossas diferenças. E uma coisa que ficou muito forte, que era o estudante de umas 5, 6 comunidades que tinham lá, foi eles descobrindo as relações de parentesco que eles desconheciam. Então, assim, era muito... E aí... Até Valdélio fala sobre isso, eu não lembro se é na dissertação ou se é na tese, que esse território da beira de São Francisco é um grande território quilombola. Apesar de a gente ter comunidades separadas, mas é um território que se comunica e que você vai perceber trocas, e inclusive essa coisa de parentescos, em comunidades que às vezes nem são tão próximas assim. E foi muito divertido, na verdade, os estudantes perceberem essas suas relações de parentesco que eles não sabiam, um ou outro sabia, mas outros não sabiam, mas de parentesco, assim, muito longe, de bisavó, de tataravó, e assim, um conhecia, às vezes, a mesma história que o outro, porque minha tataravó fazia isso, o outro, a minha também, mas não sabiam que era a mesma pessoa, porque às vezes até se perdia muito, assim, foi muito divertido essa coisa do parentesco, né? Mas tiveram outros, eles contavam muitas histórias, porque o rememorar a árvore genealógica vai trazendo muitas outras coisas, né? Lá tem uma questão muito forte de religiosidade. Apesar deles não... em maioria, você chega na comunidade quilombola, você vai perguntar assim, qual é a sua religião? Você vai ver muito católico e muito protestante, sobretudo das igrejas neopentecostais. E só que assim, quando a gente começa a conversar, aí vai lembrar de um fato de um avô de fulano que tinha um centro. Mas fulano, o pessoal usa muito o termo centro aqui. São centros de Umbanda ou centro de Jurema. Não sei como é que chamam muito, se na região de vocês é mais candomblé, mas aqui é mais o Jurema e Umbanda. Mas na região lá era muito Jurema. E essa ainda é uma história um pouco que as pessoas meio que ainda tratavam no escondido, assim, sabe? O segredo da madrugada, do ninguém vai escancarado e tal. E aí, quando eles começam, teve alguns que puxaram o assunto ainda com receio de que, porque seu avô batia tambor, não sei o quê. Aí eu já fiquei alerta, né? Porque eu interessada na temática. E aí esse foi um fato que, a partir dessa discussão da árvore genealógica, eu descobri que o avô era, que a mãe era, que tinha um centro, e aí eu fui convidada para ir, foi quando eu conheci, que eu não sabia naquele momento. Conheci um outro, mas esses especificamente não sabia. E aí eu sei que nesse processo, a comunidade tinha lá, as comunidades, né, dessas próximas, tinha em torno de 4 ou 5 centros de Jurema, que as pessoas não falavam porque a professora chega aqui, vai querer saber de
de Jurema, de Umbanda, não vai, né? A gente vai esconder isso que não é bonito. E aí, eles sentiram-se, inclusive, à vontade para falar e para contar as histórias quando teve essa percepção também de que eu não tratei com preconceito ou algo do tipo, né? Mas rendeu muita coisa, essa coisa da árvore genealógica. Eu lembrei dessas situações aqui agora, mas rendeu muita coisa. É muito bom, viu, gente? Vale a pena esse trabalho, vale a pena. Maravilhosa essa indicação e toda a história que você traz. Aqui do chat, vocês estão participando muito, o pessoal falou bloco de perguntas, ok, eu estou amando aqui a interatividade, então eu também preciso ler alguns comentários muito preciosos que estão no chat. Por exemplo, o Renato traz aqui, um bom currículo escolar quilombola está alinhado a uma história de dentro para fora, ou seja, se faz necessário conhecer diretamente as realidades e vivências de cada território quilombolas em seus costumes, crenças, culturas, resistências e variáveis, né? Então, diante de um comentário que já reforça tudo que a gente está aprendendo, vou trazer a segunda pergunta aqui para a Shirley, e aí depois eu já abro para alguém que queira fazer uma fala ou uma pergunta para a gente poder tornar dinâmico ainda mais, ok? Shirley, qual a importância do PPP para uma escola que atende educandas e educandos oriundos de comunidades quilombolas? Pronto. Assim, eu acho que o projeto político-pedagógico, mesmo para outras escolas que não sejam quilombolas, assim, fundamental, apesar de a gente, em maioria, tratar como um documento de gaveta, um documento para cumprir um ritual, porque a secretaria pede, porque a direção pede, porque... E, inclusive, foi uma das lutas que eu travei nessas duas escolas que eu trabalhei, quilombolas, que era para tentar fazer um PPP escutando as comunidades. Acabou que eu saí, não consegui concluir esse trabalho em nenhuma das duas por uma série de resistências, né, inclusive da própria gestão, porque nessa época que eu trabalhava em Lapa, as gestões eram indicadas por vereadores, e aí eu era de um grupo político diferente, então tudo que podia atrapalhar meu trabalho, atrapalhavam. Eu sei que vocês devem vivenciar isso também, e foi justamente por isso que eu busquei sair de município. Busquei passar em outro concurso, hoje eu estou na esfera federal, apesar de ter seus conflitos, seus problemas, mas essa picuinha do vereador querendo determinar o que você pode e o que você não pode fazer no âmbito da sua sala de aula, da sua coordenação pedagógica, eu não passo. E era uma coisa que me incomodava e me irritava bastante, né? Mas, voltando para o assunto do PPP, porque, assim, a gente precisa planejar nossas ações. E assim, o projeto político-pedagógico, ele vai dizer qual é o objetivo de educação que a gente quer. E ele vai ser traçado não pela coordenadora pedagógica ou pela direção da escola, ele precisa ser discutido com a comunidade, para a comunidade dizer que educação é que ela quer para as suas crianças, para os seus jovens. E eu acho que esse é o fundamental do projeto político-pedagógico, ele é político, né? Ele está determinando ali que ser humano, que cidadã eu estou querendo formar, e para isso, o que é que eu vou ensinar? Porque, assim, o processo de educação, ele não é neutro, apesar de esses discursos mais recentes aí de escola sem partido, ideologia de gênero, parará, que Giovana até citou um pouco aí nessa discussão do que foi os planos municipais de educação. Nosso processo de educação, ele não é neutro, ele nunca vai ser neutro, porque a gente escolhe determinados conteúdos. E por que a gente escolhe determinados conteúdos e outros não? Por que a gente, nos nossos livros, em maioria, agora mais recentemente mudando, mas tem toda uma trajetória de história europeia e não tinha de história africana, quando mal tinha uma citação sobre escravidão? Isso é político, isso não é neutro, isso tem uma intencionalidade. O porquê de determinados textos, de determinada literatura ser priorizada, e as literaturas construídas nas comunidades, por exemplo, não. Isso tem um objetivo, isso é político. Então, as escolhas de como vai ser dada a minha aula, de qual conteúdo eu vou dar, de que estratégias metodológicas eu vou priorizar, isso é político. E essa determinação, eu acredito que ela não tem que ficar a critério de cada professor, de cada professora. Por mais que a gente tenha autoridade pedagógica dentro da nossa sala de aula, a gente está ali para seguir um projeto político que é comunitário, que não é da minha cabeça, que não é da minha concepção, que não é do meu entendimento.
tem um projeto. E aí eu acho que o PPP, a grande questão do PPP é justamente essa. É a gente saber qual é o nosso rumo, senão a gente só segue livro didático. A gente só vai seguir na sequência do livro didático, que é o livro didático que está dizendo que sociedade eu quero formar, que ser humano eu quero formar. E eu acho que nós somos muito mais do que isso, né? Todos nós aqui temos capacidade, produção e produtiva intelectual do que para ficar só reproduzindo livro didático, né? E nossos estudantes também. Acho que a grande questão é essa. Obrigada. Perfeito. A Lívia traz assim no chat. E por isso é muito importante ter professores e gestores da própria comunidade. E ela ainda reitera que municípios que muitas vezes nem falam em educação escolar quilombola só estão abertos para receber as verbas. Passar a fala agora para quem está com a mãozinha levantada aí, professora Eliane. Depois eu volto com mais perguntas e comentários do chat. Boa tarde a todos e todas. Parabenizar a Shirley pela fala. E eu gostaria, eu vi que a sua tese, não li, mas eu vi agora, sobre a questão da educação. O título é Educação Escolar Quilombola, as pedagogias quilombolas na construção curricular. E eu queria te fazer uma pergunta, que é uma observação que eu faço nessa questão da educação escolar quilombola. A nossa sociedade ela tem, na educação formal e acadêmica, a visão de conhecimento. Então, as pessoas acham que somente a academia produz conhecimento. E faz uma diferença, uma distinção entre o conhecimento acadêmico científico e o conhecimento da prática, que para mim não é saber e fazer, é conhecimento também. Essa visão dos professores, das coordenações e da gestão não dificulta esta visão de conhecimento da comunidade como um processo genuíno de conhecimento e que deve entrar na escola, não como algo, como um apêndice ou como um momento específico, mas como realidade, como conhecimento. Quando você construiu a sua dissertação, você se deu conta disso, dessa grande dificuldade de ver este conhecimento como um conhecimento real, como você falou, aprende a fazer fazendo, isso é conhecimento e não um saber ou um fazer apenas. Você constatou isso como dificuldade para a implementação da educação escolar quilombola, que eu acho que vai ser uma revolução na educação quando isso se cumprir. Pronto, perfeito. Obrigada, Eliane. É isso mesmo, assim, essa ideia de achar que o que as pessoas produzem nas comunidades vai ser só esse apêndice, só esse acessório, é só dar o exemplo, é só usar como um dia específico para ir lá, e não entender como base mesmo, como tem ali uma estrutura de conhecimento muito profunda, inclusive. E, assim, inclusive, pela nossa própria formação, eu também tive algumas dificuldades, porque, assim, eu conhecia de minha comunidade, conhecia do que era produzido ali, mas eu também não conseguia ver aquilo ali como ciência, como tecnologia, como conhecimento, e aí eu precisei ir para fora para alguém me mostrar. E eu falei, oxe, lá na minha comunidade tem isso também, meu pai faz isso aqui, ó. E porque às vezes a gente está tão formado nesse olhar viciado de que conhecimento é só aquilo que é feito lá no laboratório, ciência também é só feito no laboratório, é só feito na academia, que muitas vezes a gente não consegue mudar esse olhar, né? Tem gente que chama de decolonizar, descolonizar, mas assim, de ter esse olhar fora do que foi colocado para a gente, do que é ciência, do que é tecnologia, do que é conhecimento. Então, assim, o pessoal está lá o tempo todo fazendo uma série de instrumentos tecnológicos, por exemplo, para plantar mandioca, colher, rapar a coisa, moer, transformar em farinha, transformar em tapioca, e a gente não dá conta. Eu levei uma vez uma amiga minha, de filosofia, para passar uns dias em casa, e aí estava na época de tirar tapioca, de rapar mandioca, da colheita de mandioca, né? Ela ficou tão
assim, abismada com tudo, assim, tão encantada com tudo, que eu falei assim, ai, como assim? E aí conversou com uma colega de alimentos, que é engenheira de alimentos, e aí ela já viu no processo de fazer a tapioca, o processo químico, não sei o que, ela foi me falando um monte de coisa, sabe? Da decantação, da não sei o que, e eu fiquei assim, assim, a gente faz isso nas comunidades naturalmente, mas aquilo ali é cheio de ciência, é cheio de tecnologia, é cheio de coisa que às vezes o pessoal tem que ir para a universidade, para o laboratório testar e fazer, e a gente está fazendo. Na prática, a gente às vezes não consegue perceber, porque a gente foi educado com um olhar muito fechado para isso. Então, não é um processo simples, não é dizer assim, olha, gente, a partir de agora vocês vão lá fazer educação quilombola, que é fácil. Exige estudo, exige a gente querer fazer, exige a gente olhar para a comunidade com outro olhar, e a gente olhar com um olhar sensível para o nosso estudante, e ver gente ali, né? E às vezes eu me irritava com alguns colegas que só queriam ir lá ganhar seu salário e ir embora, e não viver aquilo, e não ver gente ali na sala de aula. Nosso salário é bom, é importante, precisa melhorar, inclusive, mas a gente precisa entender que trabalhar com educação não é como você sentar num caixa de supermercado e só passar o produto e dar o troco, não, gente. É extremamente complexo, E ter noção dessa complexidade do que é nosso trabalho exige estudo constante, exige conhecer o aluno, conhecer a comunidade, conhecer uma série de coisas. Então, assim, é profundo, mas é bom demais. É isso, eu falo demais, viu, gente? Vocês me cortam se precisar. A gente não corta, Tá não. ótimo. Deixar. A gente aqui não consegue cortar, porque a gente também está encantado. O pessoal no chat está falando que a explanação está maravilhosa. Eliane respondeu direitinho. Quer complementar algo? Não, eu tenho algumas broncas com algumas palavras, sabe? Como contribuição, por exemplo, como inclusão da questão racial e como saber fazer. É tecnologia pura, é ciência, é conhecimento, não é só uma prática do fazer, é uma construção de gerações e gerações. Então, é conhecimento e tecnologia que a gente precisa estar dando esta ênfase para que as pessoas que estejam lá também comecem a ver isso como algo com substância. Perfeito. Obrigada. Maravilhoso. Eu fico dividida porque eu também sou outra que fala muito, Shirley, mas eu tenho que me focar no chat, eu tenho que reproduzir a fala das pessoas, então eu não estou falando. Mas tem mais uma pergunta aqui para você, que é qual a importância de espaços como esse para ADIs, funcionários da secretaria, da cozinha, da limpeza, da portaria, enfim, de toda a escola, além do foco em professores ou professoras e gestão, coordenação da escola? Pronto, eu acho que a pergunta já veio com parte da resposta, né? É isso mesmo, assim, a gente já participou propôs algumas formações em comunidades quilombolas, tanto aqui na região, que eu estou morando agora em Barreiras, viu? Eu trabalho no IPA em Barreiras. A gente propôs uma atividade numa comunidade quilombola aqui próximo de Vanderlei, mais algumas lá na região de Bom Jesus da Lapa, e a gente sempre tinha essa preocupação de, quando propor uma formação, não ser só para professores e professoras, para todo mundo. E aí a ideia é essa mesmo, assim, esse exemplo que eu dei da menina do carro, eu acho que é muito emblemático, que me marcou, e que essas pessoas, inclusive, assim, na formação nas comunidades quilombolas, muitas vezes quem ia dar aula durante o momento era merendeira, era faxineira, que são, no geral, pessoas da comunidade que não tiveram tanta instrução, que não conseguiram ter essa formação, mas que têm esse conhecimento das vivências mesmo, da comunidade. E quando a gente levava algum debate, era quem mais falava, era quem mais trazia os exemplos, quem mais trazia as histórias, muito mais do que as professoras e professores, às vezes, que não eram da comunidade, que não tinham uma vivência tão profunda. Então, são pessoas que precisam estar presentes, não só para aprender, no sentido de você vai dar um curso, eu vou ali aprender, né? Mas que também estão ali muito mais ensinando, né? A gente ensina e aprende o tempo todo, mas estão ali muito ensinando também. E, assim, esse caso do motorista, por exemplo, era alguém de fora da comunidade e tal, mas que, em grande parte, a gente tem muito esse pessoal do que a gente chama de apoio,
ser também da comunidade, muitas vezes conseguir ensinar e conseguir ter outras percepções dos conflitos, das relações raciais, muito mais do que quem está na sala de aula, né? Então, acho que é importante trazer, inclusive, para essa troca, porque é conhecimento para a gente também, que essas pessoas trazem. Perfeito. Estou apaixonada, só o segundo dia, imagina. Claudia coloca aqui, se faz necessário fazer um trabalho investigativo na comunidade e, a partir daí, trabalhar a identidade. A própria comunidade necessita valorizar sua cultura e história, pois só partilhamos aquilo que conhecemos. E o Roque também fala aqui, infelizmente, muitos colegas ainda dão ênfase muito mais negativa do que positiva a respeito da contribuição do povo negro para a formação de nosso país. Essa era para ser uma formação a nível de rede. Parabéns aos organizadores. E aí tem uma última pergunta aqui de chat, mas quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão, tá? Ou colocar também no chat. A pergunta é a seguinte, Shirley. Existe ou não a prioridade para professoras e professores atuarem nas escolas de suas próprias comunidades? Qual é o caminho para garantir a permanência da docência da professora ou professor quilombola nas escolas das suas próprias comunidades? Então, eu não vou responder assim com tanta segurança, mas só de algumas situações que eu já vivenciei, né? No município do município, Sítio do Mato, onde tem a comunidade Mangal Barro Vermelho, que é uma comunidade enorme, muito conhecida também. Em uma época, eles fizeram no município, por reivindicação da comunidade, a comunidade bastante organizada, eles fizeram um processo de concurso com uma espécie de cotas para professores das comunidades quilombolas atuarem nas comunidades. Isso tem muitos anos, foi nessa faixa de 2007, 2008, é o que eu tenho conhecimento, assim, dessa experiência. Depois, eu sei que tiveram algumas questões jurídicas de outros candidatos entrarem com recurso e tal, e eu acho que essa não foi uma questão que o movimento quilombola priorizou para embarcar, sabe, numa discussão. Mas eu acho que pensando numa perspectiva de política de ação afirmativa, de cotas, é uma possibilidade. Inclusive agora com a gente tem cotas raciais para concurso, né? Eu acho que isso, e na época não tinha. Eu acho que isso é uma questão que pode dar uma brecha, um importante, mas isso, eu acredito que seja uma disputa jurídica que a gente precisa encarar ainda como luta e pauta de movimento quilombola. E é importantíssimo, assim, porque as comunidades que... não é garantia de que vai ter uma educação escolar quilombola se o professor for da comunidade, porque os professores da comunidade também são formados numa perspectiva diferente do que é o ideal, né? Mas é uma possibilidade muito maior, porque é uma pessoa que já vai ter um entendimento, um engajamento, um conhecimento da vivência daquela comunidade e que vai permanecer na comunidade. Eu acho que essa é a grande questão, pelo menos no contexto em que eu vivo, é essa rotatividade de profissionais. Então, a gente já fez várias formações de comunidade quilombola, e você dá uma formação esse ano, no outro ano o professor já é outro, você tem que dar de novo. Então, assim, você não consegue ter uma coisa contínua, você não consegue construir algo tão consistente por conta dessa rotatividade. Sobretudo nas comunidades que são mais afastadas da cidade, né? As comunidades mais próximas passam menos por isso, porque o deslocamento e tal. Nessa do Rio das Anjos mesmo que eu trabalhei, a gente conseguiu ficar um grupo lá um bom tempo, porque a comunidade era muito acolhedora, a gente se vinculou e tal, até filho eu fiz lá, vocês têm noção do acolhimento, mas é uma comunidade extremamente distante, não é distante, na verdade são 64 quilômetros da cidade, mas é uma estrada que você passa 4, 5, 6 horas para chegar na cidade, tão ruim que é. Então, assim, são questões que dificultam. Então, eu acredito que é uma saída importante essa de você pensar o professor da comunidade. Hoje, por exemplo, as notícias que eu tenho de lá é que quem fica são os professores da comunidade contratados, não ficam professores concursados. Aí, o que é que eles já fazem? Contratam por um período ali de 6, 5 meses, encerram o contrato e essas pessoas ficam sem garantia trabalhista nenhuma,
e aí renova o contrato no outro ano. Então, sem muitas condições de trabalho, com um salário extremamente inferior, geralmente um salário mínimo, o que eles pagam nessa condição de contratados. Agora, na pandemia, grande parte foi demitida de quem era contratado, então o professor efetivo, com seus direitos trabalhistas garantidos, com suas condições de trabalho muito melhor, eles não ficam. E os da comunidade, em algum momento, tem essa dificuldade de passar nos concursos, quando toda a trajetória de educação de má qualidade que é dada nas comunidades rurais, de modo geral, no Brasil inteiro, não é privilégio nem dos quilombos, nem da Bahia, infelizmente, mas tem essas questões, sim. Eu acho que esse é um caminho de uma pauta, assim. Se tiver alguma outra experiência nesse sentido de garantir essas vagas, eu fui para a linha das vagas específicas, né? Eu acho que da permanência vai muito mais do que isso, mas eu fui da linha de garantir vagas para professores da própria comunidade. Se alguém tiver alguma outra experiência que puder compartilhar também, seria interessante. Muito bom. Vou colocar aqui algumas falas que surgiram também no chat. A Otanísia disse, há um tempo atrás, eu também não conhecia, mas agora sei da importância do movimento quilombola. Nádia Cardoso diz, Shirley, conta mais sobre essa comunidade que foi reconhecida como quilombola a partir da escola. Pronto, é a comunidade de Peroba. Acaba que depois que eu saí de lá, de Bom Jesus da Lapa, eu perdi um pouco o contato com a comunidade em si. Na verdade, tenho um monte de aluno no Facebook, mas assim, não tive tanto mais contato. Mas assim, o processo, ele foi feito a partir dessa experiência nossa da escola e de investigar mesmo a história da comunidade, conhecer mais, e a partir daí a gente começou a fazer reuniões da comunidade, né, com o movimento quilombola. Eu até brinco com o pessoal, com o Tom, porque foi eu e Tom que fizemos esse enfrentamento, né? Não, é nossa comunidade. É nossa comunidade, foi a gente que foi lá para fazer essas mediações para o processo mesmo de autorreconhecimento, né? Atualmente eu não sei como é, assim, titulação a gente sabe que ninguém mais recebeu, né? De governo Dilma para cá, o processo foi muito emperrado. Mas eles começaram a se engajar no movimento quilombola, lá do território Velho Chico. Não é uma comunidade muito pequena, são poucas famílias, não é um engajamento tão evidente como comunidades que estão mais antigas na luta, mas eu só fiquei um ano nessa comunidade, que foi justamente esse período que a gente desenvolveu essa atividade, muito a partir disso mesmo, da busca da história, do registro dessa história, de entrevistar mais velho, e fazer algumas reuniões com a associação que eles já tinham, meio que esse processo bem básico mesmo, que o pessoal já acostumado a fazer, e depois disso a CRQ fez os encaminhamentos para mandar para Palmares, para receber a certificação. Mas, assim, a experiência de escola foi muito mais esse inicial mesmo, de entrada, de conhecer, de saber que comunidade era aquela, e por conta de eu já ter esse estudo anterior, a vivência exterior, já veio o alerta, né? Ó, isso aqui é um quilombo, isso aqui tem alguma coisinha aí. E aí a gente foi aprofundar mais nesse sentido, né? Muito bom. A gente está perto do final, gente. Perguntaram que hora termina às 17 horas, tá? Infelizmente, está passando voando. A Lívia trouxe duas observações aqui. A politicagem interfere muito, ela está vivendo isso na pele, interfere negativamente. Na comunidade dela tem muitos professores bons, porém não são concursados, ficam fora da escola por muitos anos e, ao mesmo tempo, recebem professores concursados que, em sua parte, não se identificam, em sua maioria, não se identificam com a comunidade. E a Gisele concorda quando o Shirley fala sobre um PPP construído a partir do olhar da comunidade. Ok? Eu vou perguntar mais uma vez se alguém quer falar. Se querem, está com a mãozinha levantada ali, mas eu fui no privado dela no WhatsApp para perguntar se outras pessoas querem trazer também, porque a gente já está a 8 minutinhos do final. E ainda vamos passar o vídeo da ancestralidade, né, Jéssica? Exatamente. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Já que a gente começou 5h15, a gente ia até, começou 3h15, ia até pelo menos 5h15. Aí para vocês analisarem. Eu acho, enfim, eu não acho nada. Eu sou só a voz do chat hoje, né? Eu falo o que eu acho depois. Eu tenho um compromisso às 5, mas eu posso atrasar um tiquinho para entrar também. Tá. Exatamente. Alguém mais, gente, gostaria de falar?
Ô, Jéssica, eu gostaria de falar porque eu acho que é importante. Você me Pode perguntou falar. quais são as experiências que a gente tem, né? Quais são as experiências que a gente tem? A escola municipal a municipal não, né? Ilha de Maré como um todo, ela tem várias escolas e tem 11 comunidades. Então, algumas comunidades têm escola, outras não. Mas o que é interessante aqui é a gente pensar juntos. Quando o Estado, a Bahia, o Estado da Bahia quer fazer um concurso para professores, eles colocam lá uma cota para pessoas negras. Quando vai para um município, o município não coloca. E aí tem toda uma questão também, né? A família de Assemineto e tal, é contra as cotas, desde lá de sempre e tudo mais. O próprio PFL, na época, que hoje é o DEM. Então, só para a gente fazer uma análise aqui. A gente não tem no Estado, a gente tem no Estado, pelo menos, para pessoas negras. Até na própria UNEB foi criada uma política, né, de residência para alunos universitários advindos de comunidade quilombola. E aí, o que foi que a prefeitura fez? A prefeitura lançou o concurso específico. Tem um concurso para o continente e o concurso dentro do próprio concurso, né? Ele fragmentou as vagas. Quem quer trabalhar no continente, quem quer trabalhar nas ilhas. Mas mesmo assim, olha a reflexão, ainda não contempla, porque ele é aberto para todo mundo. Não existe nem cota dentro desse para ilhas para comunidade quilombola. Então, a pergunta até fui eu que fiz, porque é um incômodo, e eu escuto as colegas que são pedagogas fazerem esse comentário, né? Finalmente, aquele trechozinho que está lá nas diretrizes nacionais, estadual e municipal, daqui, no caso, né, aí em Salvador, que fala que é prioridade, a preferência, quer dizer, desculpa, o termo não é prioridade, não, perdão, rebobina, volta, preferencialmente docentes da comunidade. Então, como é que a gente faz para equilibrar isso, né, na sua opinião? Como é que a gente faz para equilibrar? Já que está escrito, mas não acontece, né? Essa é uma inquietação muito grande que eu tenho. Eu trabalho, eu não sou quilombola, mas estou me aquilombando e estou tentando me entender dentro dessa unidade que é muito novo, apesar de ter 2 anos na escola, a gente sabe que é um mundo, né, um universo, o universo quilombola. Mas a ideia que eu gostaria de trazer é essa. Como é que a gente faz para fazer a coisa Pronto. acontecer, de acordo com o que está na lei, nas diretrizes, e assim? Perfeito, perfeito, Ariane, sua reflexão. E é isso, assim, depende de. Gente, tudo é pressão social. Tudo é pressão e mobilização social. Então, assim, tá lá na diretriz, e aí, mas não tem, por exemplo, tem uma lei federal dizendo que os concursos têm que ter cotas para pessoas negras. Então, todo concurso federal tem, mas ainda não conseguimos a pressão de mobilização para os municípios fazerem, aí não conseguimos a pressão de mobilização para esse preferencial aí de professores nas comunidades quilombolas, eles efetivarem ou criarem uma estratégia para efetivar. Porque é isso, os municípios eles têm que criar essa estratégia. Porque a diretriz, apesar de ter força de lei, né, ela não consegue obrigar. Mas eu acredito que toda essa possibilidade é via mobilização social. Então, assim, movimento negro, movimento quilombola, associação das comunidades, e aí pensando nesse contexto de Ilha de Maré que você falou, que tem esse grupo grande, poderia, sim, também uma mobilização própria local, e aí buscar o fortalecimento com o CONAC, o fortalecimento com outros, com o próprio SENAC, né, que é a nível estadual, e pressão, porque ninguém vai dar nada de mão beijada pra gente, isso é fato. Não vai chegar, opa, tá aqui na lei, deixa eu botar ali, ó. Não, infelizmente, né? E aí eu acho que é uma coisa, assim, para nós todos e todas que estamos aqui, ficar alerta, né? Quem é de Lívia, que tá aí, que é do fórum, se mais alguém colocou que é do fórum, que eu acho que pode ser uma pauta importante também para o Fórum Estadual de Educação Quilombola. E vou levar, inclusive, essa discussão para o fórum para a gente fortalecer. Mas muito bom ter levantado isso, essa reflexão. Muito bom mesmo. Excelente. Tem aqui, finalizando, gente, a Claudenice trouxe, às vezes, quem pertence à comunidade
não quer trabalhar na própria comunidade, apresenta certa resistência. Isso a partir de alguma experiência também, né, dela. E Kailane perguntou, quando será o encontro presencial? Essa é uma ótima pergunta, viu, Kailane? Nádia já vai falar sobre isso. E a Lívia termina dizendo que é preciso ter mais efetividade além da discussão, como a Shirley trouxe aí, né? Partir para o embate, para as ações. Nádia, você com a fala, porque já são 16h58, não parece, mas já são 16h58, tá? Tá. E eu queria que você Então, falasse sobre o link. Jéssica. Oi. Tá, pode falar. Rapidinho, gente. Surgiu no começo, antes de vocês chegarem, a questão do link, ele sempre muda e às vezes o pessoal não está recebendo. Então, a gente pensou em deixar o mesmo link para toda a formação. E aí já veio gente no meu privado falando que não dá porque tem gente que está inscrito e tem que priorizar quem está inscrito. Enfim, eu sugiro o seguinte, deixa para sexta-feira o mesmo link, todo mundo que está aqui pega firme. E aí, na segunda-feira, se a gente mudar de link, a gente já vai ter um canal para divulgar esse link, tá? Eu ainda falei do Instagram para a gente deixar sempre na bio, para vocês irem lá buscar, já ter isso certinho, mas tudo vai ser divulgado para vocês, tá bom? Nádia? Bem, eu quero agradecer extremamente a Shirley e a possibilidade dela compartilhar esses saberes, conhecimentos e experiências. Shirley é uma pessoa que faz, né? Além de estudar, ela está fazendo educação escolar quilombola. Então, agradecer muito, Shirley, dizer que a gente vai querer você mais vezes, né? E vai querer sempre você por perto. Tive o Fórum Permanente de Educação Escolar Quilombola da Bahia. Então, te agradecer, a gente passa o vídeo. O que temos de dar como orientação? A pergunta de Kailane, se vai ter presencial. Era tudo que a gente queria, era fazer essa formação, esses encontros formativos, se pegando, se abraçando, olhando olho no olho, né? Fofocando no coffee break, então fazendo essas coisas assim que a gente faz nesses encontros formativos, mas infelizmente alguma coisa que está fora do nosso controle não está permitindo. Então a gente continua nesse modelo presencial, aguardando um momento onde a gente possa fazer alguma coisa, principalmente com as atividades com os educandos, com os estudantes, mais presencial. E a gente vai, então, passar um vídeo de apresentação do projeto Ancestralidade Griot, para a gente não esquecer que essa formação está dentro desse projeto. E é isso. Agora me diga, esse vídeo que vai apresentar, Jéssica, é o da apresentação CERT ou é do canal Futura? Futura? Isso. Então, ótimo, que é mais rapidinho ainda. Que a gente espera que o som vá agora. Vamos lá? Me senti parte da construção desse novo projeto de Brasil, que tem na equidade, né, o seu grande princípio, a sua grande ética, né? Isso é muito legal. A Nádia é uma das autoras dos projetos selecionados pelo edital de Equidade Racial na Educação Básica. Essa iniciativa do Itaú Social com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades vai permitir um importante resgate da ancestralidade de Ilha de Maré, território quilombola em Salvador. Eu acho que é um projeto que permite a gente contar as histórias das populações negras no Brasil a partir de sua potência, através do mapeamento, construção de um inventário dos bens históricos, epistemológicos, culturais de Ilha de Maré, né? E produção de um acervo digital com suas histórias, culturas, lutas, saberes, para disponibilização nas plataformas digitais, né? Permitindo que as escolas das comunidades quilombolas possam acessar e trazer para suas salas de aula essas histórias. Um olhar para esta questão das desigualdades ajuda os índices do Brasil em todos os níveis, entendeu? Ensina não só a criança negra, mas a criança branca, a criança indígena. Elas
compreendem a riqueza da diversidade brasileira. As comunidades quilombolas, como as comunidades indígenas, têm muito a ensinar ao Brasil. E tem muito a fortalecer. Sua história é uma história que permite fortalecer essas crianças para que elas, se sentindo plenamente humanas, elas consigam colocar realmente os seus talentos à disposição do desenvolvimento das suas potencialidades. Então é isso, gente. É nesse sentido de fortalecer as nossas crianças e adolescentes quilombolas que a gente está fazendo essa discussão aqui, esses papos, esses encontros formativos griot. E hoje a gente contou com duas griots, né? Givânia Silva e Shirley Pimentel. Vamos tê-la de volta, então não fiquem tristes, porque elas vão voltar. Dizer também que, não sei se a professora Maria Senhora está aí, ela estava, mas a internet dela está caindo. Se tiver, ela ficou de fazer uma performance para a gente terminar. Professora Maria Senhora, a senhora está presente? Ela me disse aqui que estava caindo. Mas se ela não tiver hoje... Ô, Nádia. Tá, que bom. Ela está com o Luque Gonçalves, não? Oi? Oi? Foi eu, Nádia. Ele disse que ela está como Luque Gonçalves. Ela está como um Lu Gonçalves. Então, professora Maria Senhora, quer com a palavra. Certo, então, boa tarde, né, a todas. Sou Maria Senhora, aqui do território quilombola Águas do Galo Chico, Orocó, Pernambuco, do Sertão São Francisco. E é um prazer, né? É um prazer estar participando com vocês dessa formação, né? Ancestralidade griot. Isso é muito importante porque está falando da raiz, né? Das sementes, da nossa origem. Como meu celular já tá descarregando, eu vou só falar o meu cordel do Nádia. E vou pedir com o meu cordel e dizer a vocês que vamos nos aquilombar sim, vamos nos aquilombar sempre, né? E o meu cordel diz mais ou menos assim. O território Velho Chico é rico em diversidade. Ele é constituído por 5 comunidades. É um posto de memória, lugar de muitas histórias de nossa ancestralidade. A luta dessa semente vem da força feminina. Começou com as Marias, descendentes heroínas. Quebrando preconceitos que lutamos por direitos e seguimos nessa rima. Temos que despertar os currículos das escolas. Os livros têm que mostrar as mulheres quilombolas. O nosso protagonismo é arma contra o racismo e ações escravatórias. Sou negra, sou quilombola e não aceito preconceito. Não estou pedindo, eu exijo mais respeito. Vejo na televisão o racismo escancarado. Quero cadeia para sujeito ultrapassado. Chega dessa história de achar que é normal. Tirar das nossas vidas é notícia em jornal. O teu preconceito não enxerga a minha dor? Esse é o recado que eu te deixo, seu doutor. Aqualtune e Dandara. Aqualtune e Dandara são exemplos de bravura. Guerrearam em Palmares contra toda escravatura e nos deixaram esse legado como forma de recado para as gerações futuras. Anastácia Cotirene e Teresa de Benguela. Recebo os agradecimentos das mulheres quilombelas. É preciso aquilombar os espaços, ocupar e honrar o nome delas. Sou negra, sou quilombola, e vincado através desse cordel. A nossa literatura faz tremer as estruturas como vento em carrossel. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção. Unidos somos mais fortes contra toda a opressão. Quebraremos as correntes, plantando novas sementes no terreiro do sertão. Vamos nos aquilombar, minha gente, e educação quilombola sim, porque o Brasil é quilombola e nós temos que nos aquilombar e nos desafiar a replantar novas sementes, que são nossas crianças, que são nossos jovens, né?
que são o nosso Brasil, que é formado por mulheres negras, que tem muita história para contar. Então, muito obrigada, viu, Nádia, por essa oportunidade. E eu estou aprendendo muito com vocês nessa formação, Ancestralidade Griot. Eu que agradeço, professora Maria Senhora. Sempre estar contigo é um prazer enorme. Obrigada. Então, gente, com isso a gente encerra, dizer para vocês que continua esse nosso aquilombamento, né? Na sexta-feira. Então, na sexta-feira estaremos todas e todos aqui aquilombados para ver uma quilombola também, guerreira e rainha, chamada Fátima Barros. Ela é de longe, é do Tocantins, é de uma comunidade quilombola chamada Ilha de São Vicente, uma comunidade muito pobre, uma comunidade com sérios problemas de acesso a direito, mas com uma luta muito linda e com projetos em educação muito lindos que Fátima vai trazer para a gente aqui no próximo aquilombamento, que será na sexta-feira, de 15 às 17 horas. Obrigado a todas, todos e todes. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Shirley Pimentel. Muito bom, maravilha. Disponha, gente. Eu que agradeço. Essa é a hora que ninguém quer sair, né? Tchau. Tchau, pessoal. Até sexta. Lembra de encerrar a gravação, viu? Eu aqui da tecnologia. Poxa, obrigada, Shirley. Se você não fala, eu esqueço. Obrigada.